Bom, pessoal, hoje a gente vai finalizar a aula de refração e nesse vídeo eu vou comentar sobre 3 pontos finais da refração. O primeiro ponto é a dispersão. Eu já conversei com vocês sobre a dispersão nas aulas físicas que a gente teve, mas hoje eu vou só relembrar um pouquinho o que é a dispersão. Então, a dispersão nada mais é que a separação das cores da luz branca, já que a luz branca possui todas as cores dentro dela, né? Então, é a separação dessas cores que estão dentro da luz branca devido à incidência de luz em algum meio. Bom, o que isso quer dizer? Vamos supor que você tem a luz branca incidindo em um prisma. Essa luz refrata uma vez, refrata a segunda vez. Cada cor tem um índice de refração diferente em cada meio. O que vai acontecer com essas cores, uma vez que elas têm índices de refração diferentes? Como o índice de refração é o quanto a luz vai desviar, como cada luz tem um índice de refração diferente, cada luz sofrerá um desvio diferente. Quando eu falo luz, entenda cor, né? Então, cada cor sofrerá um desvio diferente. A cor violeta é a cor que tem o maior índice de refração. Depois vem a cor azul, depois vem a cor verde, amarela, laranja e vermelha. Por isso que o violeta e o vermelho são cores opostas no arco-íris. Então, você tem a primeira cor e a última cor, porque o violeta é o que tem o maior índice de refração e o vermelho é a cor que tem o menor índice de refração. Então, por isso, a gente tem, por exemplo, o arco-íris, que é a dispersão da luz branca. Bom, mas como eu descubro para onde a luz vai? Tendo aquele esqueminha que vocês fizeram no caderno na nossa última aula, que tem o raio A, o raio B, o ângulo, a normal, eu preciso saber para onde a luz vai. Ou seja, a luz vai se afastar da normal, do caminho original, vamos dizer assim, ou ela vai se aproximar da normal com relação ao caminho original. Para você saber para onde ela vai, é muito simples. Olha nesse esquema aí que a gente tem o meio A e o meio B. A hora que a luz sai do meio A e vai para o meio B, ela tem 2 possíveis caminhos, o caminho 1 e o caminho 2. Para eu saber em qual dos caminhos ela vai, basta você saber quais são os valores do índice de refração. Então, vamos supor que o meio A seja mais refringente do que o meio B. Então, ela está do mais e vai para o menos. Do mais para o menos, a luz aproxima menos da normal. O que isso quer dizer? Ela vai para a região 1. Ela se afasta da normal. Bom, e se o meio A é menos refringente que o meio B? Aí ela vai do menos para o mais. Então, do menos para o mais, a luz aproxima mais da normal. Então, nessa situação, ela iria para a região 2. Então, para você saber qualitativamente, sem saber exatamente para onde ela vai, só para você ter uma noção, basta você saber os valores dos índices de refração de cada um dos meios. Bom, um meio é mais refringente que o outro ou um meio é menos refringente que o outro. Aí você já sabe para onde a luz vai. Então vamos supor um exemplo. Vamos supor que a gente tenha um meio A, onde o índice de refração vale 1,3. E no meio B, o índice de refração vale 1,1. Bom, para onde a luz vai? Ela vai para a região 1 ou ela vai para a região 2? Bom, se o índice A é 1,3 e o índice B é 1,1, ela vai do mais para o menos. Do mais para o menos, a luz aproxima menos. Aproxima menos é afastar da normal. Então, a luz vai para a região 1, certo? Então, basta você lembrar essa situação. Do mais para o menos, aproxima menos. Do menos para o mais, aproxima mais. Bom, agora que a gente já sabe qualitativamente, ou seja, aproximadamente para onde a luz vai, a gente precisa ter uma forma de calcular exatamente para onde a luz vai. Então vamos ver esse esquema aí que está aparecendo na tela de vocês e a gente vai de novo dar alguns nomes aí. A gente vai chamar de ângulo de incidência o ângulo entre o raio de incidência e a normal. E de ângulo de refração, o ângulo entre o raio refratado e a normal. A lei que a gente vai estudar hoje é chamada de lei de Snell. Essa lei de Snell nos diz o seguinte: N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Bom, o que é N1? N1 é o índice de refração do meio 1. O que é N2? O índice de refração do meio 2. O que é θ1?
θ1 é o ângulo de incidência e θ2 é o ângulo refratado. Bom, você sabendo essa equação e sabendo os valores dos senos, a gente consegue calcular para onde exatamente a luz vai. Para a gente saber exatamente para onde a luz vai, a gente precisa decorar alguns valores de seno, para alguns ângulos específicos. A maioria de vocês já deve ter estudado isso no 9º ano, mas vamos rever essa tabelinha aí. Bom, a gente tem uma tabela para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E aí a gente tem a coluna do seno, a coluna do cosseno e a coluna da tangente. E aí tem a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? Essa musiquinha tonta aí, mas que ajuda a gente para decorar os valores dos ângulos. Nesse caso, a gente só vai precisar da coluna do seno. Tá? A gente não vai precisar da coluna do cosseno e nem da tangente, porque se você olhar ali a lei de Snell, ela só utiliza seno. Beleza? Então, a gente sabendo o valor do seno dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, e sabendo os índices de refração, a gente consegue calcular o que qualquer exercício vai pedir para a gente, e assim a gente consegue dar uma certeza, ou seja, um valor específico de ângulo para onde a luz vai. Então, vamos pegar um exemplo aí. Então, suponha um exemplo onde o índice de refração do primeiro meio é 3. O índice de refração do segundo meio é raiz de 3. E eu só sei o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo entre o raio incidente e a normal, que vale 30 graus. Bom, então θ2 é desconhecido, ou seja, o ângulo refratado eu não sei. Quanto vale então θ2? Bom, pela lei de Snell eu sei que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Bom, N1 pelo enunciado vale 3. Seno de θ1 é seno de 30, porque θ1 vale 30 graus. E o índice de refração do meio 2 vale raiz de 3. São esses os valores que a gente sabe. Agora a gente vai ter que fazer matemática. Então, 3 vezes seno de 30 é igual a raiz de 3 vezes seno de θ2. Seno de 30, pela musiquinha, vale meio, ou 1 sobre 2. Então, a gente vai ficar com 3 vezes meio é igual a raiz de 3 vezes seno de θ2. Passando esse raiz de 3, que está multiplicando o seno de θ2 ali do nosso lado direito, passando ele dividindo, a gente vai ficar com 3 vezes 1 dividido por raiz de 3 vezes 2. Tudo isso daí no denominador. Bom, a gente não pode deixar a raiz de 3 no denominador. O que a gente faz? Racionaliza. Multiplica e divide por raiz de 3. A gente vai ficar então com 3 vezes 1 vezes raiz de 3, dividido por 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Ajeitando os termos aí, eu tenho que raiz de 3 vezes raiz de 3 vale 3. Então, na linha de baixo, a gente tem 3 raiz de 3 dividido por 2 vezes raiz de 3. Bom, o 3 de cima simplifica com o 3 de baixo, eu fico então com raiz de 3 sobre 2. Então, o seno do θ2 vale raiz de 3 sobre 2. Agora, eu não quero saber o seno, eu quero saber qual é o ângulo de refração. O ângulo de refração é um ângulo tal que o seno me dá raiz de 3 sobre 2. Se você voltar na tabelinha, raiz de 3 sobre 2, o ângulo é 60 graus. Bom, sendo assim, então, o θ2 vale 60 graus. Tá? Se você ainda quiser voltar para conferir se aquela ideia do aproximenos e do aproximais realmente vale, perceba o seguinte, eu estou indo do índice de refração 3 para o índice de refração raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, eu estou indo do mais para o menos. Do mais para o menos, a luz aproxima-menos da normal. Ela se afasta da normal. Bom, eu descobri que o ângulo de refração é 60 e o ângulo de incidência era 30. Então, como o ângulo aumentou, eu vou me afastar da normal. Do mais para o menos, aproxime-menos. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí. Entrem em contato, façam os exercícios e é nóis. Valeu!